Fala pessoal, tudo bem? Alan da audiência aqui. Estamos começando uma live semanal. A gente vai começar com esse tipo de conteúdo aqui no Audiência Anunciantes também. A gente hoje vai ter uma conversa bem legal com a Dayana. Ela vai entrar com Audiência Emissoras. Então acredito que vai ser bem legal para a gente trocar uma ideia sobre a importância do rádio, falar sobre a importância da publicidade no rádio também. Então isso vai ser um ponto bem legal para a gente falar um pouco mais sobre esse tipo de anúncio, né? Esse tipo de mídia que é utilizado pelos anunciantes. A Dayana já está na chamada aqui, vamos convidar. E também a gente vai estar à disposição para tirar dúvidas do pessoal que vai passar esse conteúdo depois para frente com cortes. Então a gente vai fazer toda essa comunicação. Já agradecer o pessoal que está online aí, nos prestigiando. Dayana, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Tudo certinho? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, boa noite. Show de bola. E aí, como é que são as coisas? Então, correria, final de ano se aproximando, novos clientes sempre entrando aí conosco e muitas coisas boas acontecendo. Legal, O tá? final do ano é sempre uma novidade, né? Porque a gente acha que, nossa, a gente correu até agora tá tudo certo. Tudo se reinventa, né? Faltando um mês para acabar praticamente o ano. Exato, e com Copa do Mundo, com o Natal, teve a campanha, então é muita informação. É verdade. Mas é isso aí, vamos em frente, vamos seguir firme, né? Temos muita jornada ainda pela frente. Perfeito, eu estava falando aqui que a gente vai conversar hoje um pouco sobre a importância da publicidade no rádio, né? Essa questão multicanais também, e tudo isso vai ser bem legal para a gente ter um material, inclusive, de métricas também, né? Como que a gente pega métricas no rádio, né? De uma campanha de mídia em rádio, como isso é possível, né? O rádio é um meio aí que foi inventado há 100 anos atrás, com a tecnologia de 100 anos atrás, toda vez se inovando, empresas trazendo tecnologia. Como a gente pode ter métricas anunciando nesse tipo de mídia, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. E já deixa eu te fazer, vamos para a primeira troca de ideia. E qual é a tua visão sobre a importância do rádio no meio publicitário? Então, eu costumo sempre dizer que o rádio, ele foi, né? A gente comemorou agora os 100 anos do rádio. E o rádio é um veículo antigo, né? Foi o primeiro ali que startou, enfim. E hoje ele se reinventou muito rápido. E ele acabou não ficando para trás do digital, né? Muito pelo contrário, hoje ele se uniu aos demais canais que surgiram, às demais mídias, né? E aí o que que acontece? O rádio, ele é importante não só para os grandes anunciantes, né? Ele é importante para o macro geral. E o rádio, ele tem uma coisa muito interessante, porque o rádio, ele tem a voz da praça, né? Ele tem o sotaque da praça. Então, a gente pode, por exemplo, citar alguns nichos, cooperativas de crédito, aonde que está esse público, né? Você não consegue fazer uma mídia que não seja localizada para esse público, para você conseguir se comunicar com o teu público, né? Então eu costumo dizer que o rádio para esse nicho, né, de mercado é muito importante, porque você vai falar com a tua audiência na linguagem da tua audiência, você não vai reinventar a roda, né? Então eu costumo dizer isso. Além da instantaneidade que tem o rádio, né? Daquela coisa de entreter, de informar, e que ali está a informação correta, né? Você não tem fake news, você não tem nada disso. Então, o que eu vejo hoje? Que é de extrema importância todas as marcas investirem no rádio. Não só o pequeno, o médio ou o grande, todas as marcas. Porque hoje você ouve rádio em vários canais, né? Você consegue ouvir no dial, você consegue ouvir por streaming, você consegue ouvir no site da emissora. Então hoje eu julgo isso importante demais para todas as marcas. E você até falou uma coisa bem interessante no começo, que foi sobre as métricas do rádio, né? Isso, na verdade, já é uma coisa que existe há muito tempo, só que as marcas não se atentaram que também dava para fazer ter essa métrica em mãos, para cruzar com as demais que elas já têm, né? Hoje a mídia digital ela é muito acelerada e te dá várias possibilidades, né? De você medir, de você mensurar.
Isso é o que todas as pessoas querem, elas, né, elas precisam disso para poder ter uma tomada de decisão mais assertiva, para de repente mudar a estratégia, mudar a rota na metade da viagem, né, no meio do caminho. Então eu acho que o rádio sempre foi e vai continuar sendo uma das mídias essenciais para qualquer marca. Perfeito, perfeito. Muito legal esse depoimento, inclusive com cases, né, que a gente vive diariamente, né? Você falou das cooperativas de crédito, a gente tem uma questão bem legal que são os próprios varejistas ou de supermercados, né, que falam muito localmente, porque é aquele público que vai ter que visitar o supermercado. Então não adianta eu fazer uma publicidade numa rádio distante, né, que não vai ter nenhuma conversão dentro da minha loja, né? E Exatamente. a instantaneidade do rádio, vamos falar agora para uma rede de supermercados, por exemplo, a instantaneidade que o rádio tem, o ouvinte passando na rua do mercado, ouvindo aquele spot, pô, tem uma chance de conversão e uma chance de retorno, que é uma das coisas que a gente quer falar aqui também, do retorno desse investimento para o anunciante quando ele investe no rádio, né? Então é algo que a gente bate bastante porque é aquela velha coisa, né? Pô, o rádio morreu, o rádio não. O rádio, última pesquisa do Cantar Ibope, que vale citar também, em 2021 a pesquisa apontou 81% das pessoas ouve o rádio. Em 2022 a pesquisa trouxe 83% das pessoas nos grandes centros ouvem o rádio. Então teve um aumento bem significativo nesse último ano, né? Então Sim. esse retorno é bem legal, né? E uma coisa muito legal, Alan, é que 37% das pessoas, segundo a Cantar Ibope, quando impactadas por uma mídia de rádio, elas pesquisam por aquela marca ou por aquele serviço, ou até compram aquele serviço, né? Então, o rádio ele se torna essencial para a tua marca se tornar viva. Não exatamente só uma mídia promocional, você pode investir num spot institucional, num spot informativo e levar a tua marca a chegar aonde você precisa, né? Para que a tua audiência seja impactada de uma forma amigável, sociável, como é o rádio, né? Hoje, por Perfeito. exemplo, você consegue ouvir e assistir rádio em vários lugares, como eu falei. E isso é uma coisa muito legal, porque as rádios hoje, elas estão se preparando de uma forma assim que eu converso diariamente com rádios, eu trabalho diariamente com rádios, eu vejo a evolução das pessoas, né, nessa área, né? E o rádio não está mais querendo ser o velhinho da história, muito pelo contrário, eles querem sempre buscar o melhor serviço de streaming, eles querem ter os melhores recursos de gerenciamento dentro da rádio, eles buscam feedbacks, eles querem atrair clientes. Então, assim, uma coisa bem importante que eu analisei no último ano para cá foi que as rádios passaram a cuidar mais dos seus sites, né? Porque é lá que o teu anunciante vai te achar, muitas vezes, né? Porque o que acontece? Nos grandes centros é muito fácil, a agência vai lá, tem o mapeamento, tem tudo. E onde não tem a pesquisa, né? A gente vai ter que desbravar isso mais ou menos na unha, né? Então, se a rádio tem um bom site, se ela tem um Media Kit preparado, se ela tem todas essas informações no digital, é muito mais fácil do anunciante achar ela, né? Porque a gente não está falando só do anunciante local, a gente está falando de grandes marcas do varejo que precisam atingir aquela cidadezinha lá longe, né? E lá não tem um mapeamento para ela poder saber qual é a melhor rádio para ela investir. E aí eu sempre falo, a melhor rádio para você investir é a rádio que tem na cidade e que todo mundo ouve ela de uma forma geral, né? Seja ela tipo uma rádio comunitária, muitas vezes, né? Só tem ela. Ela é a melhor rádio, né? E hoje os clientes costumam testar bastante isso, né? E a nossa ferramenta dá essa possibilidade também. A gente está chegando agora nessa reta de final de ano e muitos dos nossos clientes chegaram até nós no fim do ano passado, exatamente nesse período de transição para o planejamento do próximo ano, né? O que eles fizeram? Eles conseguiram identificar o que estava acontecendo com o investimento em mídia, que eles estavam fazendo em mídia em rádio, e diante disso eles tomaram outras decisões. Muitos cresceram o número de rádios, outros mudaram a estratégia e assim por diante. E estão conosco até hoje, né? Acredito que agora eles conseguiram fazer um balanço de 12 meses, então assim, é um balanço bem legal para ser feito. Até tenho abordado bastante isso com os clientes, até para rever algumas estratégias.
Porque todos os nossos clientes, eles tiveram um comportamento muito parecido, os anunciantes. Eles passaram a investir mais em rádios. Eles diluíram melhor o investimento que eles faziam. E isso quem ganha somos nós, o cliente e o rádio. Então é um ciclo perfeito, né? Não ganha só o anunciante, ou só o rádio, ou só a audiência. Todo mundo ganha dentro desse contexto. E uma coisa muito legal, as emissoras passaram a nos indicar para os clientes delas, né? Que isso também é importante. Então isso faz total sentido para mim, porque isso mostra que hoje nós entramos no mercado com uma característica um pouco diferente. Nós não somos só uma fiscalizadora, né? Ou só uma clipadora, ou só uma empresa de check-in. Não, a gente quer unir estratégia e inteligência para o negócio das pessoas que estão no nosso entorno. E isso reflete na rádio e também reflete, obviamente, no nosso cliente. Porque não é o interessante, o interessante não é ele simplesmente ir lá comprar uma mídia no rádio e o rádio não veiculou por algum motivo de logística, porque isso acontece muito, a rádio vai lá e compensa e tá tudo bem. Não, não tá nada bem, gente. Não tá nada bem. Eu acredito que as rádios passaram a ter essa compreensão, eu doutrino elas diariamente, eu e o meu time todo aqui, para que isso não aconteça, porque é importante para o cliente ter a comunicação no dia que ele pediu, no momento que ele pediu, porque existe uma estratégia por trás daquilo. Não é só uma mídia que ele comprou e tem que veicular, não. Tem outros braços por trás disso, né? E quando acontece isso, eu fico bem triste. Eu falo, gente, mas não adianta só compensar. Por favor, se coloquem no lugar do cliente. Ele foi lá, ele preparou, teve pessoas pensando em toda essa estratégia, cliente de varejo principalmente, né? E aí você não cumpre com o que precisava ser feito. A comunicação não tem mais como voltar, né? De repente, naquele momento que ele perdeu, o público dele estava lá. Enfim, então todas essas características que a gente vem trazendo para a nossa inteligência, para o nosso negócio, tem sido fundamental para todas essas partes. E isso traz uma clareza muito boa, até mesmo por parte das rádios, que passam a entender que elas são a parte mais frágil do processo, né? Não adianta todo mundo aqui fazer tudo e chega lá e não acontece. E tem sido, assim, grandioso essa evolução, a gente sente. Até hoje eu estava conversando com um cliente aqui de uma associação de rádios aqui de Florianópolis, a Caerte, e até mencionei a ela, nossa, como mudou radicalmente o comportamento das rádios depois de um evento que a gente fez aqui, onde a gente deu um espaço para as rádios entenderem melhor toda essa logística, né? E melhorou de verdade, no meu ponto de vista, né? As rádios passaram a ficar mais comprometidas com as suas entregas. Não é só porque arde no bolso, existiu uma conscientização de tudo que acontece. E isso eu acho muito legal. Porque não adianta a gente só conquistar clientes e só trocar, né? Não, a gente tem que crescer todo mundo junto, porque senão não faz sentido. Legal. Já que você falou também das emissoras de rádio, foi super legal esse evento, né, que a gente fez, no evento da CAERT para os OPEX. E vamos aproveitar então para falar, por exemplo, o que a audiência hoje ela tem para as emissoras, né? Tem um login e senha, tem uma plataforma. Hoje, para a emissora que quer ter um relacionamento com a audiência, qual que é o passo que pode ser dado, o que pode ser feito, o que a audiência tem para as emissoras? Então, tudo que a gente tem hoje para as emissoras, que a gente tem hoje de inteligência na nossa plataforma, ela se aplica tanto a anunciantes quanto a emissoras. São interfaces diferentes, mas a emissora também, ela pode contratar, por exemplo, audiência para mensurar clientes que a gente hoje não tem no nosso portfólio, né? Elas podem mensurar os próprios clientes delas, desde que elas façam uma assinatura como anunciantes, né? Então, hoje a gente tem para as emissoras login e senha de forma gratuita, para que elas possam mensurar os clientes no qual a gente tem relacionamento, onde a gente faz a distribuição, a gente faz o acompanhamento, cuida de toda essa logística para acontecer com eficiência até o término, né? Isso é gratuito e todas as rádios podem ter. Legal. Depois disso, vem aquela parte que eu acabei de falar. Hoje, inclusive, ontem, inclusive, eu falei com uma emissora, que provavelmente deve ter feito contato com você, que precisa mensurar algumas informações. Ela falou o seguinte, eu quero contratar para um cliente específico, mas eu quero indicar alguns clientes meus para vocês, porque são clientes grandes, então
Eles precisam ter vocês porque daí a gente consegue receber o material, a gente consegue ter um mapa de programação de forma instantânea, a gente consegue receber tudo fresquinho e a gente não perde, né? Não perde o time das coisas. Ele veio mencionar isso devido a um problema que ele teve na rádio dele, com um cliente de anos, e que ele não gostaria que isso tivesse acontecido. Mas Uhum. aconteceu porque faltou comunicação, faltou logística, que é o que a gente sempre fala, né? E Esse é o isso é ponto. normal, acontece. Acontece quando você tem mais de uma pessoa no mesmo processo, né? E geralmente esse processo tem muitas pessoas envolvidas, né? Bom, a gente pode citar aqui cases, inclusive, de clientes nossos, né, que passaram a ter um retorno assim excepcional depois do primeiro mês de investimento aqui conosco, de trabalho conosco, né? A gente conseguiu mostrar isso através de números e também de satisfação das rádios, né? Porque tudo que a gente construiu hoje, de inteligência, de entrega, a gente construiu isso tudo com o mercado paralelo, né? Uhum. Tanto com as rádios, tanto com os nossos clientes. Então tem sido uma entrega satisfatória, digamos assim, né, para ambas as partes. E todos os dias a gente colhe novos feedbacks, leva para o time de desenvolvimento. A gente gostaria, inclusive, de já ter novas entregas para o rádio, mas o rádio é um nicho muito amplo, muito grande, e isso tem que ser bem estruturado para que faça sentido para eles, né? É. E esse lance que você falou da logística, né? Até um ponto que é bem legal de colocar, e você falou, pô, a gente não é só uma fiscalizadora, porque muitas pessoas têm essa imagem, né? Pô, eles são fiscalizadores, eles fazem um monitoramento. A gente conseguiu dar um passo, digamos assim, dentro de uma linha do tempo, um passo para trás, que é não só fazer o check, né? Mas atuar antes disso, né? Porque muitas vezes os problemas são logísticos. Não é um problema nem do anunciante e nem da rádio. Não tem um ponto crítico, né? É o processo em si que tem esse problema, né? Onde Exato. desde o envio do material para as emissoras, até quem recebe, até se é o arquivo correto. Então, nesse ponto que a gente já atua, né? Nós como audiência, quando a Daiana fala clientes, ela fala muitas vezes nossos clientes anunciantes, né? Que tem essa dor. Você imagina enviar um cliente nosso, por exemplo, enviar 200 e-mails para 200 emissoras, toda a troca de material que tiver. Isso é inviável ter uma pessoa fazendo isso, e é como o trabalho atua hoje, né, Daiane? Exatamente. E o que que adianta você fazer toda a produção de esportes e você não conseguir entregar a mensagem para o radiodifusor? E hoje, por exemplo, aconteceu uma questão aqui isolada nossa, de um cliente nosso, que aconteceu exatamente isso. Quem recebia o e-mail era o financeiro. O financeiro não trabalha na parte comercial, o financeiro não sabe o que que acontece, e o financeiro deixou o e-mail lá. Mas é por quê? Porque falta comunicação, falta integrar essas partes, né? E é justamente isso que a gente faz. A gente vai lá e pergunta, olha, isso e aquilo, pode ter todo mundo do teu time, o financeiro, o comercial, o cara da OPEC, o dono da rádio, quem vocês quiserem dentro da plataforma, todo mundo vai estar na mesma sintonia, todo mundo sabe tudo o que está acontecendo. Porém, as pessoas responsáveis pela demanda vão estar lá e elas vão fazer o que precisa ser feito. Não adianta a gente ter milhares de pessoas e um monte de gente, um monte de pai e ninguém dá nome para o filho, né? Costumo Exato. dizer isso. E isso é uma logística que já esteve muito longe assim do nosso controle, né? Depois que a gente criou a distribuição desses comerciais, desses mapas de mídia, que a gente tomou para nós, né, o que era do cliente, a gente tomou, abraçou a causa e falou, não, deixa aqui que a gente resolve. Nossa, melhorou muito a entrega. Mas assim, água para o vinho, né, a gente está falando. Legal. E hoje alguns clientes já têm essa integração, essa parte de distribuição, essa logística interna, das houses internas, mas elas estão aos poucos migrando porque elas veem que isso não faz sentido para elas não conseguem acompanhar isso, porque não são todas as soluções existentes hoje no mercado que te possibilitam fazer essa ponte que a gente faz. Porque a gente não faz só a distribuição, a gente tem todo esse controle, esse relacionamento com a emissora de rádio, né? E a gente tem um atendimento
que eu elogio bastante, inclusive, sou até suspeita para falar, mas a gente tem muita instantaneidade nesse retorno para a emissora, porque a gente sabe que isso é importante. Não adianta a gente ficar aqui no nosso mundo achando que está tudo certo e a gente não responde quem tem a maior parte das dúvidas, né? Perfeito. Então, concentrando essas informações aqui, eu acho que a gente conseguiu diluir de uma forma muito boa tudo isso que está acontecendo hoje, toda essa transformação digital do rádio, né? Por se tornar multiplataformas, muitos deles, e a gente está quebrando muitos paradigmas em relação também à parte operacional do rádio, né? Então, tudo isso é matéria para mais 2, 3 lives. Ah, e com certeza vai rolar. Agora, pra gente a gente costuma fazer lives de 20 minutos, mas eu sempre digo, quando a conversa é boa, vai mais, né? Deixa eu te Vai fazer uma longe. pergunta. Para os anunciantes, tá? Que, pô, investiram em criar o spot, investiram na rádio, né? Quais são as principais métricas, né, que o anunciante precisa ter em mãos para fazer, por exemplo, uma análise daquele investimento, né? Ou quais métricas que você acha que o anunciante precisa ter para essa tomada de decisão, para esse acompanhamento? O primeiro ponto, e quiçá o mais importante, é saber se a entrega dele, dentro daquele plano de mídia que ele construiu, ela foi realizada, certo? Se ela foi realizada, aí vamos ver, vamos cruzar as informações para ver se faz sentido com a venda do produto ou serviço, né? Também não adianta você simplesmente ter um plano de mídia que foi entregue, tudo certo, e aí quando você vai cruzar os dados, não fez sentido para você, não fez nada, não atraiu leads, não fez venda, não fez nada, né? Nem a tua marca ela ajudou a construir. Então, diante de todos esses dados que hoje a gente disponibiliza, a gente dá essa oportunidade e essa, digamos assim, essa entrega para o nosso cliente para que ele possa fazer esses cruzamentos, né? Para que ele possa saber se exatamente, vamos supor aqui, um cliente de varejo, se a promoção que ele estava que ele estava trabalhando naquele plano de mídia, naquela campanha, se fez sentido com o que ele teve de conversão de venda. E sem falar no todo o resto, né? Então, hoje os nossos relatórios, eles são bem amplos, né? A gente tem até possibilidade de integrações com ferramentas que os nossos clientes já tenham, para que eles possam fazer esses cruzamentos. Eu sempre digo que nós somos uma plataforma de dados, a gente coleta esses dados, trata esses dados e entrega para que o nosso cliente possa cruzar com todas as informações que hoje ele já tem, né? Então, nós temos hoje um balde cheio de informações e aí você vai conectando essas pontas para saber onde de fato fez sentido, aonde você precisa mudar, se você realmente pode continuar investindo naquele tipo de rádio, ou se você vai migrar para um outro estilo de emissoras, né? Inclusive, a gente tem algumas entregas novas dentro do anunciante, né? Que permite também seleções de rádios, enfim, a gente está até amadurecendo aquelas ideias ali para deixar melhor ainda para o nosso cliente, mas a gente já tem muita demanda de clientes solicitando, por exemplo, o Media Kit de rádio, né? O Media Kit de rádio, ele tem que estar no lugar mais fácil possível para que o teu anunciante te ache. Depois você negocia com ele, se você quer baixar, se você não quer, mas ele precisa estar em algum lugar muito fácil. Não pode estar escondido. Ó, Hoje, tá aí um inclusive, até ponto. compartilhei com você, né? Pô, lindo aquele lá, né? Lindo, bem É, massa aquele PDF, né? E tá aí um ponto, Odai, já fechou a nossa próxima live. O assunto vai ser esse: como buscar rádios, né? Como eu descubro rádios na cidade. Pô, eu sou uma rede de farmácias, eu preciso abrir uma rádio em Lages, né? Como eu vou saber? Né? Como um cliente nosso falou, pô, eu ligo para o posto de gasolina para saber qual rádio existe na cidade. Não, calma. pois é. E eu tô com um cliente que está numa situação assim. E são rádios grandes que eu tô falando, que não tem Media Kit no próprio site da emissora. E aí eu falei, como assim não tem? Eu fui buscar e realmente não tem. E a gente está falando de Brasília, a gente está falando de Goiânia, a gente não está falando de rádio pequena, assim, né? E assim,
muitas estão super estruturadas e algumas ainda não estão, porque não se atentaram que, nossa, o digital ele tem que estar conectado, a rádio tem que ter uma boa rede social, um bom site, o contato tem que estar atualizado, tem que falar fácil com alguém, isso serve para qualquer marca, né? E isso faz a total diferença, porque se você vai buscar um produto e já tem dificuldade no achar com quem você vai tratar, então aí você já desiste do negócio ali mesmo, né? Você tem que ser rápido, tem que ser instantânea, porque o time das agências e dos contratantes são assim, são rápidos, né? Não dá para você esperar muito tempo, né? Porque eles têm pressa, tá sempre, esse povo tá sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. E a gente também está sempre correndo junto com eles, porque nós somos os últimos a receber tudo, né? Eu digo, e somos os primeiros a serem cobrados, porque o que eles nos passaram é o final de tudo, do começo, na verdade, né? É o começo do fim, digamos assim, né? E a gente precisa ter esse time rápido, um time bem habilitado para poder receber tudo isso e dar conta do recado e fazer a diferença para essa conta fechar, né? Porque não adianta fazer tudo isso e a conta não fechar. Exatamente, perfeito. Pô, anotei 2, 3 assuntos para nossas próximas lives, né, que a gente vai fazer, a gente vai trocar essa ideia semanalmente aí, né? Temos esse compromisso. A gente, talvez o horário não fique às 7, fique às 8, né? Às vezes a gente vai jogar, mas vamos manter esse compromisso aí, tá? Então vamos. Sim. A gente está à disposição, tá? Vou fazer um jabá nosso também, né? Para as empresas anunciantes que quiserem. Vou fazer um diagnóstico, eu quero conhecer a plataforma e eu quero ver com o meu spot como é que tá indo a campanha. É só entrar em contato com a gente, aqui no Instagram mesmo, vou deixar um link também na nossa bio, ali tem o meu WhatsApp mesmo. Então você vai, quero fazer um diagnóstico, a gente faz para você uma chamada, a gente mostra os últimos dias de como que está indo a sua campanha, né? E depois com certeza de você ver isso, você vai conseguir ter uma noção diferente, né? E também aqui a gente tem uma parceria bem grande com os nossos clientes, né? A gente acaba tendo um relacionamento muito forte, porque o resultado também é grande, né? Então não teria nenhum sentido a gente fazer todo um esforço se não entregasse resultado. Então isso é uns primeiros pontos, né, que a gente sempre fala, entregar resultado. E uma coisa bem interessante, aproveitando esse teu convite aí para os próximos clientes, né? Que não deixem isso, se os planejamentos ainda não foram fechados, se você ainda não concluiu, ainda está em aberto, se você precisa rever isso, faz um diagnóstico com a gente, manda as suas rádios, os seus spots, faz uma análise dos últimos 30 dias, o que aconteceu, porque a gente consegue buscar de forma retroativa as suas informações, não somente em tempo real, e isso vai fazer uma diferença gigante no teu bolso, né? Você vai poder usar melhor o dinheiro investido e vai entender por que muitas coisas às vezes não se conectam, não se ligam, não dão resultado, né? E a gente não está aqui dizendo que o problema está na rádio, o problema está no contexto geral, muitas vezes, né? Porque se você está às cegas, você não consegue ter uma tomada de decisão assertiva nunca. Isso é para a vida, né? Para qualquer área. Então, a gente traz essa clareza, a gente acende essa luz para você poder enxergar tudo isso de uma forma muito rápida e muito, com preço assim, competitivo, viu, gente? Boa. Jabá bom é assim, viu? Jabá bom é assim. Isso aí. Então tá, Dai, agradeço também pelo teu tempo aí, a gente vai conversando cada vez mais, e também estamos à disposição tanto das rádios, dos anunciantes, dos artistas, porque como é o nosso bordão, né? O que toca no rádio aparece aqui. Aparece aqui, isso aí. Valeu, Alan, muito obrigado. Obrigada pela galera que está nos assistindo e quem vai assistir ainda futuramente essa live. Mandem sugestões, se ficarem com dúvidas sobre alguma das coisas que a gente falou aqui, a gente está à disposição, a gente é muito acessível, viu? E a gente adora construir tudo a 4 mãos. Exatamente. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.